Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu estou nessa live para nosso elevo espiritual, para nossa edificação espiritual. Eu não vou demorar muito, mas de antemão, antes de mais nada, eu quero iniciar essa live fazendo uma oração. Amém? Sendo assim, oremos. Eterno Deus, soberano, Deus que fez os céus e a terra. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pela minha imperfeição, pelos meus pecados cometidos, ó Santo de Israel. Deus que abre um mar vermelho, Deus que cura, que salva, que liberta, Deus que livra, Deus que dá livramento, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos por palavra, por agir, por olhar, julgar, pensamento, obras e práticas em missão. Meu Deus, perdão de Jesus, meu Deus, ó Deus de Israel, Deus poderoso, aleluia, Deus todo-poderoso. Pai, toma primazia, toma direção, toma primeiro lugar dessa live, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciou o evangelho, Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 13, que diz assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 13, eu expliquei ontem na outra live que eu fiz, esse vídeo está até no YouTube, eu já postei no YouTube. Quando o apóstolo Paulo, ele disse assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Quando Paulo disse isso aqui, ele estava citando a Torá. Ele estava citando a lei mosaica, porque segundo a lei de Moisés dizia, segundo a Torá dizia, na lei de Moisés, os sacerdotes levíticos, oriundos da tribo de Levi, quando eles iam oferecer ofertas alçadas no altar, porque altar no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, na Velha Aliança, altar não era lugar de cantar nem de pregar. Altar era lugar de matar. Altar era lugar de fazer sacrifício de animais, de pombo, de pomba, de novilhos, de bode, de cordeiro. Então, altar nunca foi lugar de cantar e pregar. Altar era lugar de matar, de fazer sacrifício de animais. E quando os sacerdotes da ordem levítica, oriundos da tribo de Levi, iam oferecer a Deus ofertas alçadas e ofertas de manjares, eles tinham que comer parte da oferta. Parte das ofertas queimadas era para os sacerdotes da ordem levítica comer juntamente com a sua família, juntamente com seus filhos. Então, quando Paulo usa a expressão não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, esse templo que Paulo aqui está assinando era o templo de Jerusalém, onde o sacerdote na lei fazia o serviço. E que serviço eram esses? Eles ofereciam sacrifícios de animais. Seja bem-vindo aí à nossa live, nosso irmão André Silveira.
pregador do Evangelho da Graça. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Continue sendo essa voz, esse baluarte de Deus na terra, servo do Senhor. Continue pregando a verdade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eu quero mandar aí um alô para o irmão André Silveiro e para toda a sua família, sua esposa, para toda a sua família, que está me assistindo aí, assistindo a minha live diretamente da distinta cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em Cristo Jesus. Então, os sacerdotes na lei de Moisés, eles faziam os serviços no templo. E que templo era esse? No templo de Jerusalém. Eles ofereciam sacrifício de bode, de novilho, de bezerro, de bezerras. E segundo a lei dizia que eles poderiam comer as ofertas queimadas, as ofertas alçadas. E os sacerdotes, eles poderiam comer, juntamente com seus filhos, as ofertas queimadas que eles ofereciam no altar de Deus. Mas eu já falei sobre isso ontem, que quando Paulo usa a expressão não sabem vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Altar na velha aliança era lugar de matar. Paulo estava se referindo ao sacerdote levítico e estava também se referindo a Arão, que quando Arão ia oferecer a oferta ao altar de Deus e ofertas queimadas, sacrifícios, ele tinha que comer. Ele tinha que comer parte das ofertas com seus filhos, com a sua família, porque Deus deu parte das ofertas alçadas e queimadas e oferta de manjar para os sacerdotes da ordem levítica e também para Arão comer com a sua família. Porque os sacerdotes lá em Israel não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, porque Deus era a herança dos sacerdotes oriundo da tribo de Levi. Quem era a herança dos sacerdotes na lei era o próprio Deus, que era a herança dos sacerdotes oriundo da tribo de Levi. Mas quando Paulo usa a expressão em 1 Coríntios 9,14, e ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo estava citando a lei, a Torá. Ele estava citando Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Eu vou ler para você aqui, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Paulo estava citando isso aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, diz assim: não matarás a boca ao boi quando trilhar. Paulo estava falando aqui acerca dos levitas, oriundo da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, e que Deus era a sua herança. E que Deus deu o dízimo do povo de Israel, que eram alimentos, que eram vacas, bebida forte, vinho, ovelhas, grãos, cereal, azeite, mosto. Deus deu o dízimo do povo de Israel, que era alimento, como salário para os levitas oriundos da tribo de Levi. Os levitas da tribo de Levi, qual era a função dos levitas da tribo de Levi? Eles trabalhavam dentro do templo de Jerusalém, limpando os utensílios do templo. Eles trabalhavam dentro do templo de Jerusalém, varrendo o templo. Eles trabalhavam também, eles ficavam na porta da tenda do encontro, os levitas oriundos da tribo de Levi. O povo de Israel mudavam sempre de uma nação para outra, de uma cidade para outra. E eles moravam em tendas. E aí compensa o ofício de desarmar as tendas e armar de novo era dos levitas. Então, como os levitas não tinham parte nem herança do povo de Israel, porque o próprio Deus era a sua herança, Deus deu o dízimo do povo de Israel, que era alimento, como salário para os levitas da tribo de Levi. Então, os levitas da tribo de Levi, eles trabalhavam pela comida e pela moradia, mas eles não recebiam dinheiro. O salário dos levitas da tribo de Levi não era dinheiro. Então, quando Paulo usou a expressão, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, Paulo aqui não está dando respaldo, nem dando direito a pastor nenhum receber salário, não. Paulo aqui não está se referindo a pastores, não. Paulo estava se referindo aos levitas da tribo de Levi e aos sacerdotes da tribo de Levi.
E quando Paulo usou a expressão, assim também ordenou aos senhores que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, esse viver do evangelho não é receber salário de 30 mil, de 20 mil, de 15 mil, de 40 mil, 70 mil, 100 mil reais por mês, não. Esse salário aqui, Paulo estava dizendo aqui em outras palavras, que digno é o obreiro do seu alimento. Assim ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Paulo estava se referindo aqui aos levitas, porque eles não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, e eles trabalhavam meramente pelo alimento e pela moradia, porque Deus deu o dízimo do povo de Israel como salário para os levitas. Então, quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para os irmãos que se reuniam na igreja de Corinto, ou seja, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, que não era em templo, mas sim em casas. Quando Paulo usou a expressão para os irmãos que se reuniam em casas, ao nome de Jesus, em casas, no nome de Jesus em casa, na progressiva cidade de Corinto, e Paulo diz assim, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo estava citando a Torá. E Paulo estava se referindo aos levitas oriundos da tribo de Levi. E qual era o salário dos levitas? Alimento, não era dinheiro. Por isso que Paulo aqui citou a Torá. Os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, aqueles que trabalham dentro do templo de Jerusalém, porque Paulo aqui estava citando a lei de Moisés, a Torá. Aqueles que trabalhavam dentro do templo de Jerusalém, eles tinham que comer mesmo daquilo que as pessoas davam como dízimo no templo. E qual era o dízimo no templo de Jerusalém? O dízimo que o povo de Israel dava no templo de Jerusalém era alimento. Então, quando Paulo disse assim, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, esse viver do evangelho aqui é comer, é beber, e não receber salário de 30 mil, 40 mil, 70 mil, 100 mil reais por mês, como os pastores em suas empresas religiosas, em seus templos religiosos, recebem salário de 70 mil, 90 mil, 100 mil reais por mês, e eles não ajudam. A Bíblia não dá respaldo para pastores terem salário. Então, Paulo aqui simplesmente está citando a Torá, a lei de Moisés. Observe que quando Jesus de Nazaré, ele chamou em Mateus capítulo 10, os seus 12 discípulos, né? Os seus 12 discípulos que também eram apóstolos, esses homens tinham duas credenciais memoráveis. Eles eram chamados de discípulos, porque a palavra discípulo no dicionário da língua portuguesa, Silveira Bueno, recebe o nome daquele que aprende com outrem, ou aquele que aprende com outro, ou aquele que aprende com alguém. Eles também recebem o nome de apóstolo, porque a palavra apóstolo no grego quer dizer apostelo, que significa enviado, missionário, aquele que faz missão. Eles eram chamados de discípulos porque eles aprenderam com o mestre. Eles andaram com o mestre, eles falavam igual ao mestre, eles aprenderam tudo com o mestre, eles eram discípulos de Jesus, eles eram alunos de Jesus, eles deixaram ser discipulados pelo mestre. Então, por isso que a Bíblia chama eles de discípulos, porque eles aprenderam com Cristo, eles andaram com Cristo, eles se vestiam igual a Cristo, eles falavam igual a Jesus de Nazaré. Tanto é que em Mateus capítulo 27, versículo 30 e diante, na noite que Jesus de Nazaré foi preso, os soldados romanos, que faziam parte, irmão André Silveira, da ordem pretoriana romana, da ordem itálica italiana, eles não sabiam quem era Jesus de Nazaré, e eles ficaram confundidos. Aí Judas Iscariote, que foi o primeiro homem na Bíblia a vender a Jesus, né? Esses pastores que hoje vendem a Jesus aí cobrando 10%, dos membros das suas empresas religiosas, herdou o espírito de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote foi o primeiro a vender Jesus por 30 moedas de prata. Então vejamos,
esses 12 discípulos, eles falavam igual mestre. Então os soldados que faziam parte da ordem petroliana, eles não sabiam quem era Jesus. Aí Judas Iscariote disse: aquele que eu der um beijo, esse sim é Jesus de Nazaré. Aquele que eu der um beijo no rosto, esse sim é Jesus de Nazaré. Por quê? Porque os soldados romanos que faziam parte da ordem petroliana, eles não sabiam quem era Jesus de Nazaré, porque todos se pareciam, todos falavam igual mestre. Esses homens também eram chamados de apóstolos. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Esses homens viram Jesus multiplicar peixes, multiplicar pães. Esses homens andaram de barco com Jesus, porque para ser apóstolo tinha que andar de barco com Jesus. Para ser apóstolo tinha que ser testemunho ocular dos milagres de Jesus Cristo. Para ser apóstolo tinha que ver Jesus multiplicar peixes, multiplicar pães, andando sobre as águas. Para ser apóstolo tinha que estar com Jesus desde isso, os ministérios são mentirosos. Por que eles são mentirosos? Primeiro, eles nunca andaram com Jesus. Segundo, eles nunca viram Jesus multiplicar peixes, multiplicar pães. Eles nunca andaram de barco com Cristo. Eles nunca viram Jesus andar sobre as águas. Esses homens que hoje se intitulam apóstolos são todos mentirosos. Por quê? Porque eles não estavam com Cristo na sua crucificação. Eles não andaram com Jesus. Paulo era apóstolo porque Paulo disse em Gálatas para os gauleses, para os galateios, no ano 49 depois de Cristo, Paulo escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos da Galácia do Sul, que ficaram no sul da Europa. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10 assim: persuado eu a homens, se eu estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Aí no versículo 11, Paulo disse: porque o evangelho que eu vos prego da graça de Deus, eu não recebi de homem nenhum, e eu também não aprendi de homem nenhum, mas o evangelho da graça que eu prego pela revelação direta de Jesus Cristo. O evangelho da graça que eu prego pela revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Então, senhoras e senhores, Paulo era apóstolo porque, primeiro, o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem nenhum. Segundo, o evangelho que Paulo pregava, ele não recebeu de homem algum. Ele não aprendeu de homem nenhum, nem recebeu de homem nenhum. Ninguém pregou para Saulo de Tarso. Foi o próprio Jesus que encontrou Saulo de Tarso no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então todos os apóstolos de hoje são mentirosos, não tenha medo deles, porque o evangelho que ele prega é porque ele aprendeu com alguém. O evangelho que eles pregam, ele recebeu de alguém. Alguém pregou para ele, alguém ensinou para eles. Paulo não. Paulo disse: o evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem nenhum, e também eu não aprendi de homem nenhum, mas eu prego pela revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus, chamando esses 12 discípulos, que recebem também o nome de apóstolo, em Mateus capítulo 10, o livro de Mateus foi escrito no ano 62 da era cristã depois de Cristo. Olha o que Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo em Mateus capítulo 10, e o versículo de número 8 e diante, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Versículo 9: não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrarde, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrarde em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz.
Então observe que quando Jesus chamou esses 12 discípulos, o salário deles era alimento, não era dinheiro. Esses 12 homens que Jesus chamou, que eram discípulos e apóstolos, Jesus disse assim em Mateus 10, versículo 8, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí Jesus disse ainda para ele no versículo 9, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, quando Paulo disse, assim também ordenou ao Senhor, aos que pregam o evangelho, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, não é ter salário não, é ter o que comer. Paulo estava se referindo à alimentação dos sacerdotes na lei, porque os sacerdotes que faziam parte da ordem levítica, quando ia oferecer ofertas alçadas, oferta de manjares no altar, eles tinham que comer parte das ofertas, porque foi Deus que deu parte das ofertas para eles comerem com sua casa, com as suas famílias. Aí Paulo usa a expressão no versículo 14, assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo não estava se referindo para o cara abrir um templo religioso, e um templo religioso com CNPJ, e chamar de igreja, porque igreja não é templo de pedra, igreja são pessoas, e o cara dirigiu um culto de 2 horas de relógio, e todo mês chovendo, fazendo só, cair na conta do cara 10 mil, 30 mil, 40 salário mínimo, 50 salário mínimo não. Quando Paulo diz assim, assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, Paulo estava se referindo ao sustento dos sacerdotes. E que sustento era esses? Comida, era ter o que comer, e não salário em dinheiro, e não receber salário. Entendeu? Aí Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo, porque digno é o operário do seu alimento. Então quando a Bíblia diz assim, digno é o trabalhador do seu salário, digno é o operário do seu salário, está se referindo a alimento. Como Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, digno é o operário do seu alimento. Tanto é que Jesus de Nazaré disse assim, ó, dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. E aonde vocês for pregar o evangelho, o que colocares na mesa para vocês comer, coma. O que derem para vocês se alimentarem, se alimente, coma. Porque digno é o operário do seu alimento. Ali não está se referindo a salário. Então, quando Paulo disse assim, não sabeis vós, em 1 Coríntios 9, 13, que os que administram do que é sagrado, comem do que é do templo, e os que estão junto ao altar participam do altar, Paulo estava dizendo o seguinte, que os sacerdotes na lei, eles tinham obrigação de comerem parte das ofertas queimadas que eles ofereciam no altar de Deus. Então esses pastores que estão aí, irmão, recebendo um salário de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, e usando a Bíblia para defender essa prática, dizendo que o apóstolo Paulo, e dizendo também que o próprio Jesus aprovou eles receberem salário da igreja, dos seus templos religiosos, eles estão completamente errados. Porque quando Jesus de Nazaré enviou seus 12 discípulos, ele disse, digno é o operário do seu alimento. Não é salário, é alimento. É ter o que comer. Só que os pastores brasileiros não querem só o alimento. Os pastores brasileiros querem ter um fim de ostentação. Eles querem continuar recebendo um salário de 10 mil, de 20 mil para embelezar as suas esposas, para enfeitar seus templos de pedra religiosos, para ostentarem poder.
para comprarem carro novo com dinheiro dos membros que frequentam seus tempos de pedra religiosos. Os pastores do Brasil, o que eles querem, na verdade, é enricar. Como muitos já estão ricos, usando isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Porque hoje, para o cara ficar rico, só basta ter isso aqui na mão, só basta ter uma Bíblia e começar a mentir para o povo. O cara aluga um templo religioso, começa a trabalhar com campanha de cura, campanha de libertação, campanha disso, campanha da prosperidade. O cara começa sem nada, pobrezinho, sem nada, daqui a pouco o cara coloca um carro importado, o cara compra sítio, fazenda, e ainda tem a cara de pau de abrir a boca e dizer, foi Deus que me deu, Deus está me prosperando, sendo que não foi Deus que deu. Ele está tendo aquela vida ali de ostentação, ele está conseguindo um carro novo, sítio, fazenda, apartamento, com dinheiro suado do nosso povo sofrido de nosso país, com dinheiro dos necessitados. Entendeu? Então, Jesus de Nazaré mandou seus discípulos pregar o evangelho. O que é evangelho? A palavra evangelho quer dizer no grego evangelion, que significa boas novas de salvação para os cansados pecadores. E que boas novas de salvação é essa? Apontar o Calvário para os pecadores. Falar do sacrifício vicário expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário para os pecadores. Só que os pastores hoje não pregam o evangelho e, além de não pregar o evangelho, ainda recebem salário para pregar a lei de Moisés. Os pastores brasileiros pregam a lei de Moisés, não pregam o verdadeiro evangelho da graça de Deus e ainda recebem salário para pregar a lei de Moisés. Então, observe que em Mateus capítulo de número 10, está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino do céu. Curai os enfermos, de graça. Limpai os leprosos, de graça. Ressuscitai os mortos, de graça. Expulsai os demônios, de graça. De graça recebeste, de graça dai. Então Jesus de Nazaré mandou seus discípulos pregar o evangelho do reino de Deus, porque os discípulos de Cristo não pregaram o evangelho da graça, né? Quem pregou o evangelho da graça foi Paulo. Os discípulos de Cristo aqui, eles pregaram o evangelho do reino de Deus, do reino do céu. Eles não pregaram o evangelho da incircuncisão. Eles pregaram o evangelho da circuncisão. Eles pregaram o evangelho do reino do céu, o evangelho do arrependimento de pecado, o evangelho do reino do céu. Tanto é que o próprio Jesus de Nazaré também pregava o evangelho da circuncisão. Ele pregava o evangelho do reino do céu. Mateus capítulo 10, versículo de número 7. E indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, os discípulos de Cristo não pregavam o evangelho da graça. O evangelho da graça, chamado de mistério oculto em Colossenses capítulo 1, versículo 27, foi revelado mais tarde para o apóstolo das missões São Paulo. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Tiago pregava o evangelho da circuncisão. Os apóstolos pregavam o evangelho da circuncisão. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, irmão André Silveira, e ele pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios. Como ele disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, que ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, Jesus revelou o evangelho da graça para Paulo, para ele pregar para os gentios. Apesar que a igreja neoterotestamentária é formada de
cristãos, judeus e gentios, né? É formado de judeus e gentios, porque muitos judeus que ouviram também o apóstolo Paulo pregando o evangelho da graça, abandonaram a religião do judaísmo. Eles eram judaizantes e praticavam as obras da lei mosaica, da lei de Moisés, e eles se converteram ao evangelho da graça. Só que Paulo recebeu o evangelho da graça e foi pregar para os gentios, enquanto Pedro pregava para os judeus de origem judaica. E por que Paulo preferiu também pregar para os gentios? Porque muitos judeus eram religiosos e eles praticavam as obras mortas da religião. E muitos judeus não davam ouvido ao evangelho da graça que Paulo pregava. Os gentios não, os gentios ouviam o evangelho da graça que o apóstolo Paulo pregava. Eu vou falar uma verdade aqui nessa live. Os judeus do tempo de Paulo são os evangélicos nos dias de hoje. Muitos evangélicos no dia de hoje são judeus no tempo de Paulo. Quando ouve a gente pregando o evangelho da graça, eles se escandalizam, eles não entendem. E muitos até entendem, só que não aceitam o evangelho da graça. Por que não aceita o evangelho da graça? Porque no evangelho da graça o homem não precisa fazer nada para ser salvo. O homem já foi salvo na cruz. E o religioso não aceita isso, porque o religioso ainda, ele prega a lei de Moisés, e na religião é o homem se ligando a Deus por meio dogmático e preceitos e invencionices humanas. No evangelho, Jesus já ligou o homem a Deus na cruz. No evangelho, o homem já foi ligado a Deus através do sacrifício expiatório e vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, os religiosos, eles não aceitam o evangelho da graça, porque no evangelho da graça não tem espaço para dar glória para homem. No evangelho da graça, a glória é para Jesus ressuscitado. No evangelho da graça, Deus não habita em tempo de pedra, e religioso gosta de frequentar tempo de pedra. No evangelho da graça, nós somos o templo que Deus habita. Na graça não existe dízimo, nem alimento, porque o dízimo findou, né? O dízimo findou. Primeiro que os judeus de origem judaica, o povo de Israel, só poderiam entregar o dízimo no templo de Jerusalém, em nenhum outro lugar. E hoje não existe mais o templo de Jerusalém. E também não existe mais sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo e alimento. Então hoje não existe dízimo, o dízimo findou. O dízimo durou de Abraão até Levi. Depois disso, na cruz, Jesus aboliu o dízimo junto com a lei de Moisés. Todas as obras da lei de Moisés foi abolida por Cristo na cruz. Como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu com a sua morte no Calvário a lei de Moisés. Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo disse que Cristo na sua carne, na sua morte vicária expiatória na cruz do Calvário, ele aboliu a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos são essas? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. E que ordenanças eram essas? Jejuns, guardar o sábado, dízimo, Páscoa, que os evangélicos hoje chamam de Santa Ceia. Entendeu? Consagrar pessoas com azeite, com óleo, que os pastores hoje andam consagrando dentro dos seus templos religiosos as pessoas a missionário, missionária, pastor, pastora, bispa, e derrama óleo dizendo que está consagrando. Isso aí era uma obra da lei. E na lei ninguém era consagrado a pastor, nem apóstolo, nem a bispo, nem a pastora. Na lei, quem consagrava as pessoas era profeta. Era profeta que consagrava as pessoas, como Samuel consagrou Davi como rei de Israel, 1 Samuel capítulo 16. Então tudo isso aí foi abolido na cruz. A lei dos mandamentos, que consistia em suas ordenanças. Aí Paulo escrevendo sua missiva entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para a igreja de Colossos,
Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14 o seguinte, Paulo disse assim, porque Cristo na cruz, ele aboliu, e ele aboliu como? Paulo começa dizendo assim, a cédula que era contrária contra nós, de alguma maneira em seus escritos, foi cravada na cruz. Então Cristo aboliu tudo na cruz. Cristo aboliu a lei de Moisés na cruz e nos colocou sob uma nova lei, chamada Lei da Graça de Deus. E na graça de Deus não existe sacerdote, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, espiritual. Na graça não existe templo de pedra, porque na graça nós somos o templo em que Cristo habita. Na graça você não depende de um sacerdote, como o povo de Israel dependia de sacerdote na lei, para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Na graça você não depende de um pastor, de um bispo, de um padre, de um sacerdote, porque na graça Cristo é o nosso sumo sacerdote espiritual. E através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus nos deu direto acesso ao Pai. Jesus nos deu acesso direto ao Pai, sem precisar passar por bispo, ou sacerdote, ou pastor, sem intermediário. Na graça você tem acesso direto ao Pai, você pode falar com o Pai em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, em sua casa, na escola, na faculdade, na rua, em qualquer lugar que o Pai, ele está disposto a responder às tuas petições, às tuas orações segundo a vontade dele. Então, Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo, vá fazer missão, cure os enfermos, expulse demônio, purifique os leprosos, porque digno é o operário, é o trabalhador do seu alimento. Não é salário em dinheiro, é alimento. Vejamos o que diz aqui em Lucas, para encerrar essa live, Lucas capítulo 10, quando Jesus de Nazaré enviou os 70 discípulos, né? Em Lucas capítulo 10, o doutor Lucas, ele era gentio, de origem gentílica. Ele escreveu seu livro histórico para os gentios de língua grega, para os gregos, para os gentios de origem gentílica, no ano 62 da era cristã, depois de Cristo. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 10. A epígrafe diz assim, a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrarde, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Aqui era o salário dos discípulos. Comer e beber. Olha que coisa linda. Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então observe que Jesus de Nazaré disse assim para os seus discípulos. Em qualquer casa que vocês entrares, comam do que eles colocarem diante de vocês. Comam e bebam do que eles colocarem na mesa. Por que, Jesus? Por quê? Porque digno é o obreiro do seu salário. Só que salário aqui não é dinheiro, é comer e beber. E a pergunta que não quer calar é, por que os pastores do Brasil recebem salário de 15 mil, 40 mil, 60 mil, 100 mil?
E o povo que frequenta esses templos religiosos ainda diz glória a Deus e aleluia. Porque muitos não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque no dia que o povo resolver abrir as escrituras sagradas, no dia que o povo resolver parar de comer aquilo que seus líderes religiosos lhes servem dentro desses templos do engano, e o povo começar a examinar as escriturísticas sagradas, a Bíblia Sagrada, esses templos religiosos vão ficar vazios. Porque em momento algum Jesus de Nazaré disse aqui que digno é o obreiro do seu salário em dinheiro. Pelo contrário, Jesus de Nazaré disse: em qualquer casa que vocês entrares, comam e bebam do que eles puserem diante de vós, diante de vocês. Por quê? Por quê, Jesus? Porque digno é o obreiro do seu salário. Briga com a Bíblia. É a Bíblia que diz: digno é o obreiro do seu salário. Salário aqui, gente, não é dinheiro. Salário aqui é alimento. Digno é o obreiro do seu alimento. Então, todo pastor que é assalariado, todo pastor que recebe dinheiro para pregar e para pastorear igreja, entre aspas, é mercenário. Todo pastor que recebe salário dentro das instituições religiosas, dentro dos templos religiosos, todos são exceção, são cães gulosos, falsos profetas e mercenário. A palavra mercenário no dicionário da língua portuguesa, Silveira Bueno, quer dizer alguém que é assalariado, alguém que é alugado para tal função, alguém que trabalha pelo salário, por dinheiro. O negócio de mercenário é dinheiro. Então venham aqui nessa live debaixo do Evangelho da Graça dizer: todos os pastores das igrejas evangélicas, sem exceção, são cães gulosos, falsos profetas e mercenários. Por quê? Porque todos recebem salários. Todos. Quando eu estava dentro do sistema religioso, eu preguei muito no estado de Goiás, Curitiba e outros estados do Brasil. E diversos pastores falavam comigo: eu não vivo da obra não, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa tal, eu tenho uma empresa X. Mas tudo conversa, irmão André Silveira. É só mesmo para tirar de tempo, para dizer que trabalha, que não vive do dinheiro dos fiéis, do dinheiro do povo. Mas depois eu fui mexer os pauzinhos, fui procurar informação do camarada. O camarada recebia 12 mil por mês para dirigir um culto de 2 horas de relógio. E ainda tinha empresa por fora, com dinheiro de quem? Enquanto os pastores evangélicos do Brasil, comem do bom e do melhor, recebe salário de 40 mil, 30 salário mínimo, a viúva que frequenta o templo religioso dele está morrendo na sala de cirurgia porque não tem 3 mil reais para pagar a cirurgia. Enquanto os pastores evangélicos ganham 60 mil reais por mês, o órfão de pai está morando na rua porque não tem emprego. E não é porque não vai atrás não, coloca até currículo, mas não está achando emprego, não tem emprego, mora na rua e vive como um mendigo pelas praças e pelas ruas. Isso tem que acabar em nosso país. Esses canalha, esses escrúpula, esses pilantras já vêm enganando nosso povo há muitos anos. Estão ricos, gordos, abastados com o dinheiro do nosso povo sofrido de nosso país. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou para cima deles com o Evangelho da Graça, pregando a verdade e mostrando nas Escrituras que eles são cães gulosos e que se não se arrependerem das suas práticas pecaminosas, não tem salvação para eles. Só tem salvação se arrependerem das suas práticas pecaminosas e das suas roubaieiras. Então, salário
é alimento. Por isso que Paulo disse, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tem uma certa instituição religiosa lá em Salvador, muito famosa, eu vou falar o nome, Assembleia de Deus, que quando eu estava dentro do sistema religioso, que eu ia lá pregar, toda vez que eu pregava contra o pecado, contra os pastores me ensinaram, eles não gostavam. E às vezes eu ficava um ano sem ter oportunidade para pregar, porque eu toquei no roubo dos caras. E quando a gente toca na roubalheira deles, eles não gostam. Porque dentro do sistema religioso você pode pregar tudo. Você só não pode pregar a verdade. Se pregar a verdade, você é expulso. Você é rejeitado. Você é humilhado. Eles fazem logo uma reunião e faz a cabeça dos incautos, daqueles que não têm conhecimento bíblico, dos analfabetos de Bíblia, e coloca para você. Como você é rebelde, está se levantando contra a autoridade, porque os pastores do Brasil, eles dizem que eles são a autoridade máxima na igreja. Na verdade, eles são a autoridade máxima nos seus templos religiosos, nas suas empresas religiosas. Porque a autoridade máxima na igreja, que são pessoas, e não templo de pedra, e não templo religioso, é Cristo. Cristo que é a autoridade máxima sobre o seu povo. Ele que é o cabeça da igreja. Ele que é o todo-poderoso. Ele que é o dono da igreja. E sempre eu pregava contra o roubo dos caras. E quando terminava o culto, na porta do templo da Assembleia de Deus em Salvador, ficava um bocado de irmão em cima de papelão, tá? Membros da igreja. Dormia na porta do templo em cima de papelão. Muitos com doce de banana na mão e com bala, ia entrar no ônibus no dia seguinte para vender. E até o cão guloso, que era o pastor presidente, pedia ajuda para alugar uma casa para colocar, e sabe o que ele dizia? Não tem não. Não tem condições não. A igreja está em construção. Eles estão mentindo para o povo. O templo está em construção. E eu via muitos irmãos dormindo em cima de papelão. Não era só 2, 3, não. Era 6, 8, 10 irmãos na porta do templo. Colocavam papelão e dormia ali. Em tempo de vir um ladrão, um vagabundo, e assassinar e matar. E o cão guloso passava por eles, entrava no seu carro importado e nem saudava os irmãos. Você chama isso de evangelho? Você chama um pilantroso desse de pastor? Não é pastor, irmão, é mercenário. É bandido, é canguloso. Ele é o que o profeta Isaías profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11. Isaías profetizou e disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Esses caras só querem gozar do seu dinheiro, meu irmão. Esses caras só querem gozar do seu salário, da sua posição, da sua casa, do seu emprego. Esses caras são ladrão, explorador. E dá vontade de citar nome aqui desses ladrões, dá vontade de citar nome aqui nessa live. Desses pilantra que usam o nome de Cristo para arrancar dinheiro do povo. Travestido de pastores, travestido de ministro de justiça, mas na verdade é lobo devorador, meu irmão. São mercenários. Sabe por que os pastores estão nessa briga aí para manter seus templos religiosos abertos? É para não perder o dízimo. É por causa do seu dinheiro. O teu pastor não está preocupado com tua salvação. O teu pastor não está preocupado se tu vai pegar coronavírus ou não vai. Ele não está nem aí para você. O teu pastor não está preocupado se tu comeu hoje ou se tu não comeu. Ele está preocupado com o teu dízimo, com 10%. Esses caras são tão pilantra, irmão, que não tem pena de quem é catador de latinha. Esses caras não tem pena de quem cata papelão. Eles ameaçam usando o tal de um devorador que nunca foi demônio, que é um inseto, que come fruto da terra. E eles transformaram em demônio para meter medo no povo. Porque a religião é assim.
Quando não te pega pela ganância, te pega pela culpa. E quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. Então eles ameaçam as pessoas com o nome de Deus, dizendo, se não trouxer o dízimo, os 10%, o devorador vai acabar com o seu casamento. Você não vai prosperar. Mas devorador, meu irmão, são os pastores mercenários do Brasil, que está comprando sítio, fazenda, avião, carro importado com dinheiro do povo. Devorador são os pastores mercenários do Brasil, que não está preocupado com a sua saúde. Igual eu vi um vídeo aqui no Facebook que um querido irmão postou, um canguloso dizendo que o senhor, excelentíssimo governador daqui de São Paulo, se o governador daqui de São Paulo não abrir os templos religiosos até o dia 30 de março agora, eles vão alugar ônibus, vão colocar o povo dentro do ônibus para fazer seus cultos dentro dos ônibus. Por que ele disse que vai alugar ônibus para fazer seus cultos dentro dos ônibus? Por causa do dinheiro. É por causa do dízimo. Ele não está preocupado se a irmã Joana ou seu irmão João vai pegar coronavírus, não. Ele quer o dele, ele quer o 10%. Ele quer o dinheiro do povo. Mas eu vou falar algo aqui nessa live. O juízo de Deus vai vir sobre a cabeça dos pastores ladrão do nosso país. O juízo de Deus virá sobre os pastores mercenários. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomará, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar, aquele que usar seu nome em vão. Esses caras mentem com o nome de Cristo para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo sofrido de nosso país. Mas escute, eu louvo a Deus, porque aqui pelas redes sociais, no Facebook, Deus está levantando muitos irmãos corajosos, pregadores que pregam o verdadeiro evangelho da graça de Deus, para desmascarar essa quadrilha, essa arcoja, irmão, para desmascarar os pastores mercenários. E o povo está acordando, pastor. O povo está acordando, pastor e mercenário. O povo descobriu que o dízimo nunca foi dinheiro, que o dízimo era alimento para sustento dos órfãos, levita, viajante, forasteiro e viúvas. O povo já está esperto, o povo já sabe que na graça eles que são o templo de Deus e que eles não precisam frequentar um templo de pedra. O povo sabe que o verdadeiro pastor de fato é Cristo Jesus, é aquele que morreu no madeiro, meu irmão, e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita, à destra da majestade eterna no céu. O povo já sabe que não precisa de você, pastor do engano, para se achegar a Deus. O povo sabe que na graça eles têm acesso direto para falar com o Pai, sem intermediário. Então, meus irmãos, abra seu olho. Abra seu olho. Não tem mais leito de UTI nos hospitais. Não vá para esses cultos do engano dentro desses ônibus, porque esses homens disseram que vai começar a fazer os cultos agora dentro dos ônibus. Não entre nesses ônibus, para você não pegar coronavírus lá dentro. Tenha amor à sua vida. Tenha amor pelos seus parentes, pelos seus filhos, pela sua esposa. Esses caras não estão nem aí para você, para a sua salvação. A sua salvação não depende de pastor, meu irmão. A sua salvação não depende de padre. Você já foi salvo na cruz. Você é salvo, meu irmão. Você é salva. Uma vez que Deus escreveu o teu nome no livro da vida, meu irmão, ninguém apaga. O teu nome está escrito, meu irmão, e acabou. Você já foi salvo na cruz. Você já foi salva na cruz. Se você quer falar com o Pai, entra no teu quarto como Jesus ensinou. Porque a religião diz que para você falar com Deus, você tem que ir para o templo. Jesus disse ao contrário para o seu discípulo em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês for orar, entra no teu aposento e fala em secreto com teu pai. Jesus disse para você ir no quarto orar. Você obedece a Jesus ou a religião? Se você é um discípulo de Cristo e obedece a Jesus, deixe de frequentar esses templos religiosos, meu irmão. Viva o evangelho da graça. Vive novidade de vida, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 6,4. A sua vida já é um culto, você não depende desses lobos para ser salvo. Você não depende de pastor para ir para o céu. O seu pastor é Jesus Cristo. Você só depende de Cristo. Amém?
Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E vocês, pastores, me ensinaram, vão trabalhar, rapaz. Vão pegar uma enxada, capinar uma roça aí, para ganhar o dinheiro de vocês. Porque o povo agora, o povo já está esperto, o povo está sabido. A verdade está chegando no povo. O evangelho da graça está chegando no povo. O povo não vai mais sustentar o luxo de vocês, não. O povo não vai sustentar mais a vida de ostentação de vocês, mais não. Vocês só querem o dinheiro do povo para isso mesmo, para comprar carro novo, para comprar jatinho, para comprar apartamento, para abrir loja, para sustentar a curtição dos filhos de vocês, para comprar sítio, fazenda. O povo não vai sustentar mais a curtição de vocês, não, meu irmão. Vai arrumar um trabalho. Paulo trabalhava. O apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho da graça, trabalhava. Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, assim: nem de graça comemos o pão de homem nenhum. Antes trabalhamos noite e dia para não ser pesado aos irmãos. Paulo pregava o evangelho da graça de graça, e a profissão de Paulo era fazer tenda. Ele fazia a tenda de pele de cordeiro, de pele de carneiro, e ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho da graça de Deus de graça e vendendo tendas. O próprio Jesus de Nazaré, como homem, 100% Deus, trabalhou na carpintaria do seu pai José. Você é melhor do que Jesus para você não trabalhar, pastor? Então vai trabalhar, cara. Larga de enganar o povo. Vai roçar uma roça, vai vender um chocolate. Eu mesmo estou encerrando essa live agora, eu estou saindo agora para trabalhar, tá? Eu trabalho com venda, eu vendo cosmético, sou vendedor. E eu não paro de trabalhar. Eu chego em casa aqui, minha esposa sabe, eu chego meia-noite, 1h da manhã. Eu não tenho horário para parar de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Entendeu? Vendo tudo de cosmético, xarope antigripal, sabonete íntimo de aroeira líquido, kit shampoo de babosa, kit shampoo de argan, gel tirador sebo de carneiro. E assim eu sustento minha família honestamente trabalhando com vendas. E o Deus da igreja tem me sustentado, eu e minha casa, e não tem deixado faltar nada nem para mim, nem para meu filho, nem para minha esposa. Então vão trabalhar, pastor. Deixa de enganar o povo. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima live, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo. Irmão André Silveira, tamo junto. Que Deus continue te abençoando, o Senhor, e toda a sua família, em nome de Jesus. Irmã Silvana Nascimento, da Progressiva Cidade de Feira de Santana. Deus continue te abençoando, Silvana, ricamente e poderosamente. Aí uma serva de Deus, uma amiga minha. Deus continue te abençoando. Manda a paz do Senhor também para a sua família e para a irmã Ângela também. Deus continue te abençoando. Deus também continue te abençoando, irmão Genildo Vitorino, também que estava aqui conosco em nossa live, assistindo a nossa live. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Deus continue abençoando a todos. Fui. Amém.